semente vai caindo, caindo, caindo. Quando todos pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Quando todos pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é como uma semente que ela vai brotando, vai crescendo cada dia mais. E isso eu trago para a graça. Aquela pessoa que hoje não aceita a graça, hoje combate com a graça, mas um dia vai ser como essa semente. A graça vai brotar no coração, vai crescer e vai dar fruto. Essa pessoa vai ver que a graça é Cristo em nossa vida. Graça e paz para você, meu irmão, minha irmã de todo o Brasil. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Onde você estiver, vai o abraço desse seu irmão que não está longe de você. Eu estou tão perto de você, porque as palavras que eu falo, ela percorre o mundo inteiro através desse sistema da internet. Hoje nós temos esta facilidade de comunicar do outro lado do mundo. E eu estou muito feliz por você que escreveu no meu canal, você que curte as mensagens, você que está comigo todos os dias participando das mensagens que eu tenho colocado no meu canal. Eu tenho uma mensagem para nós nesse momento, você, meu irmão do norte, do sul, do leste, do oeste, de qualquer parte deste Brasil. Eu tenho uma mensagem para nós. O tema é esse. A lei. É falando sobre a lei. Porque Tiago diz que as obras, o que agrada a Deus? São as obras ou é a fé? Tiago, escrevendo no capítulo 2, versículo 26, ele diz que o espírito saindo do homem, aquela vida deixa de existir, ela morre. O espírito fora do corpo, o corpo está morto. E a obra, a fé sem obra é morta. Mas eu quero dizer que não, porque a obra, ela não agrada a Deus. A obra, se nós olhar para a obra, nós vemos tanta gente que faz tantas obras. Os artistas têm investido nos hospitais, principalmente hospitais de câncer, aí nas várias entidades, eles têm ajudado os jogadores de bola, esses grandes jogadores têm investido, têm ajudado. Os grandes empresários têm dado aí, tem certas empresas que dão milhares e milhares de cesta base. Nós vemos que os políticos, tem muitos políticos, tanto senador como deputado, prefeito, que ajuda o pobre, o necessitado. Isso são tudo obras. Nós vemos tanta gente ajudando. Agora eu pergunto, a igreja, o que a igreja faz? O que a igreja tem feito? Porque você pode dizer, mas irmão Nilson, aí está dentro da Bíblia. Está dizendo aí, Tiago está dizendo que a fé sem obra ela é morta. Meu irmão e minha irmã, o que agrada ao nosso Deus não é obra, porque a obra são coisas que procedem de nós. É o nosso querer, é nós querer ajudar o nosso semelhante. E a Bíblia nos diz, lá em Efésios, capítulo 2, e versículo 9,
No versículo 8, diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 9 diz, não vem pelas obras, para que ninguém se gloria. Então, a obra não leva ninguém a lugar nenhum. Você pode sair pelas ruas entregando folheto, pode sair convidando, pode abrir salões, colocar placa, convidando o povo para vir. Tudo isso eu fiz. E é perca de tempo. Porque eu olhei, depois que eu vim para a graça, e eu olhei, capítulo 9 de Romanos, versículo 16, não é de quem quer nem de quem corre, é de quem eu quero, diz o Senhor. Então, a obra, como disse Tiago, a fé sem obra ela é morta. Não. Nós vemos que o importante para Deus é a fé. Porque Tiago não escreveu essa carta para nós, gentil. Essa carta, se você ver ali no capítulo 1 de Tiago, logo no primeiro versículo, essa carta foi escrita e enviada às 12 tribos de Israel, que ainda restava, porque o templo ainda estava de pé. O templo durou até o ano 70 e ele estava de pé. Então Tiago não escreveu para nós gentios, ele escreveu esta carta para o seu povo, para os judeus. Mas o que agrada a Deus é a graça. O que agrada a Deus é a fé. Porque nós olhamos para capítulo 11 de Hebreus, e o versículo de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se agrada, não é a oração, não é o seu jejum, as suas ofertas. O Senhor está todos os dias na igreja. Você lê essa Bíblia todos os dias. Você falar do Evangelho. Não é você entregar folheto pelas ruas. Não é você participar dessa chamada ceia, passar vigília a noite inteira, não é disso. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não são as obras que agradam a Deus. Então Tiago disse que a fé sem obra ela é morta. Eu digo o contrário. Nós não precisamos de obra. A obra não leva ninguém a lugar nenhum, porque quem fazia a obra eram os judeus. Isso vem do judaísmo, porque os judeus não viviam pela fé. Os judeus viviam pelas obras. Tudo que eles faziam era pelas obras. Todas as festas que eles faziam, os seus rituais, festa do tabernáculo, festa ali do Pentecoste, festa dos pães, do sem fermento, as festas que eles faziam, lembrança da saída do Egito, eles comemoravam todo ano essas festas, esses rituais, eles faziam jejum, jejuavam, fazia ali seus cânticos, suas orações. Era tudo baseado em obra, não era pela fé. A fé nós encontramos aqui, já na nova aliança, nós encontramos a palavra fé, porque ali escrito no capítulo 12 de Coríntios, e versículo 9, a fé é um dom, como o Espírito trouxe um dom pela sabedoria, pela cura, pelo falar em outra língua. Tudo isso é o dom do Espírito, mas isso já acabou. Isso já ficou para trás. Isso foi no tempo dos apóstolos. Porque no capítulo 13 de 1 Coríntios, no versículo 8 ao versículo 10, você vai entender que isso já passou, isso acabou. Porque ali o apóstolo Paulo diz, quando o que é perfeito vier, todas essas coisas vão deixar de existir. Mas a fé, o amor e a esperança permanecem para sempre. É por isso que nós estamos aqui, trazendo esta palavra de vida e de esperança
para você, meu irmão e minha irmã, que ainda está em dúvida. Você que olha para nós que somos da graça e você talvez não aceita. Vocês são um desigrejado. Vocês não têm uma igreja. Vocês não têm um pastor. Aonde nesse livro diz que nós temos que ter uma igreja? Se a igreja somos nós. A igreja são vida. A palavra igreja significa sair para fora no grego, igreja. Sai para fora. Para fora de onde? Do meio do judaísmo e vem para Cristo. O significado da igreja são vida. O apóstolo Paulo nunca chamou um salão, um local de igreja. Ele dizia aonde ele ia, a igreja ia com ele. Se ele ia para debaixo de uma árvore, a igreja estava com ele. Se ele ia numa casa, a igreja estava com ele. Se ele ia numa praça, a igreja estava com ele. A igreja são vidas que andavam de um lado para o outro. Esse é verdadeira igreja. E muitas vezes olha para nós, nos chama de desigrejado. Vocês não têm uma igreja? Vocês reúnem aonde? Quem é o seu pastor? Nós não somos animais para ter pastor. Quem tem pastor é animal. Nós temos Cristo na nossa vida. Porque pastor cuida do quê? De animal. Não existe uma outra resposta dentro desse livro, senão pastores que cuidam de animal. O que aconteceu? Que Jesus diz, eu sou o bom pastor, é uma simbologia. Ele simbolizou, colocando o seu povo como ovelha, que é o animal mais manso que existia na face da terra. Então Deus comparou o seu povo como ovelha, e quem cuida de ovelha é um pastor. Foi por isso, foi uma coisa simbólica que ficou lá atrás. Porque quando, lá no capítulo 4 de Efésios, lá diz que Deus, ele deu, a palavra deu é passado, não existe mais. Esse dom foi dado, mas não existe mais esse dom. Então o que eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo nesse momento, essa mensagem que estou trazendo, que as obras, você dá uma cesta básica para uma pessoa, amém por isso. Você dá um prato de comida. Jesus diz que até um copo de água que você der para uma pessoa no nome dele, seja bem-vindo. Tudo que você faz, mas não é por obra, porque Tiago diz que a fé sem obra, ele quer dizer que não adianta você só ter fé e não ter a obra, mas pelo contrário, esse livro nos mostra a fé. Sem fé, não diz sem obra, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Todas as pessoas que foram curadas, Jesus nunca disse eu te curei, ele diz a tua fé. E a fé não é para todos. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, a fé não é para todos. Não adianta muitas vezes o seu pastor manda você entrar numa campanha que não existe dentro desse livro. Isso é apenas uma enganação, um meio de trazer o povo na rédea curta, que não existe. Eu fiz isso muitas vezes. E a pessoa entra e permanece ali por vários dias, semana, ali naquela campanha, naquela corrente, e nada acontece. Vai falar com o pastor vai, é a fé da irmã, é a fé do irmão. Mas essa própria palavra diz que a fé não é de todos. Tem pessoas que não adianta, ele não tem a fé, não é para ele. Está escrito, registrado dentro desse livro, nós temos que acreditar no que está aqui dentro desse livro. O apóstolo Paulo diz, segunda carta, Tessalonicenses 3 e 2, a fé não é de todos. Não adianta. Tem pessoas que têm uma fé sobrenatural, como aquela mulher que ao tocar nas vestes de Jesus foi curado. Aquele homem que desceu por 4 numa corda, tirou o telhado da casa e desceu na presença de Jesus. Aquele homem talvez não tinha tanta fé como tinha fé aqueles 4 que levaram ele e desceram sobre o telhado daquela casa. E Jesus só disse para ele,
você não tem mais pecado. Seus pecados estão perdoados. Algum dos fariseus, saduceus que estava ali, quis, como se diz em outras palavras, murmurou ali, ratearam ali, ele diz assim, para que saiba que o Filho do Homem tem poder sobre o pecado, a ti te digo, levanta, toma sua cama e vai para sua casa. Então ali estava a fé daqueles 4 homens, talvez não era tanto a fé daquele homem que estava deitado sobre aquela cama. E o que eu quero dizer a você, meu irmão, que a obra, ela não leva ninguém adiante. Então, o que os jogadores têm feito, os cantores têm feito, grandes empresas têm feito, tal, e eu pergunto o que a igreja faz. Enquanto muitos artistas, muitos jogadores têm feito, o que as igrejas fazem para o povo? O que essas igrejas têm feito? Nada. O que a igreja dá para o povo? Nada. O que significa a igreja no nosso país? Nada. Se essas igrejas deixarem de existir, não faz diferença nenhuma. Porque ela não traz nada, não traz benefício nenhum, não produz nada, não traz nada, nem cura. Se trouxesse cura, transformações de vida, as pessoas que entrassem ali dentro, fossem curadas, fossem transformadas, passasse a ser outra pessoa, mas ela não faz nada. Então, se ela existir ou não existir, ela não faz diferença nenhuma. Então, não adianta você dizer, mas a minha igreja dá para aquelas pessoas. Lá, uma cesta básica para uma cesta básica para outro, um bujão de gás para um, para outro. Isso não quer dizer nada, meu irmão e minha irmã. Porque eu volto a falar. O que importa em nossa vida é a fé que o apóstolo Paulo disse, 13 de 1 Coríntios, ele diz que a fé e o amor e a esperança é o que permanece para sempre. Se você, meu irmão, gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou o seu coração, você curte essa mensagem e você inscreva no meu canal. Continua me assistindo, que eu estou todos os dias trazendo uma mensagem de edificação para a nossa vida espiritual. Que a fé remove montanha, como disse o Senhor Jesus. Nos dias da sua carne, ele diz que a fé remove montanha. Então, é dessa fé que hoje eu falo, não é da obra, porque Tiago escreveu que a fé sem obra é morta. É morta para os judeus, mas para nós, gentios, a fé, ela tem um grande efeito, porque eu já vi muitas pessoas, pela fé, alcançar grandes coisas. Então, é necessário que a fé permanece sobre nós. Que nós tenhamos esta fé e não deixamos, não paramos, mas continuamos. Meu irmão, se você gostou dessa mensagem, curte. Graça e paz para todos vocês. Até breve. Tchau, tchau.